A gente já vai direto a São Paulo para conversar com o Fábio Matos, nosso repórter da redação do Metrópolis.com lá da sucursal de São Paulo, que começou a revelar esse caso de centenas de milhões de reais, talvez bilhões de reais que foram desviados, roubados através de um ataque hacker a instituições financeiras que estão ali ligadas ao Banco Central, mas é isso. Vamos conversar com o Fábio Matos, porque é ele que tem todos os detalhes. Fábio, muito boa tarde, um prazer falar contigo. Boa tarde, Natália. Um abraço a todo mundo que acompanha o Boletim Metrópolis. Pois é, esse caso abalou o mercado financeiro desde o início dessa semana. A informação veio à tona na última terça-feira e essa fraude ainda não se sabe exatamente, como você disse, né, os valores envolvidos nesse ataque hacker, mas certamente, muito provavelmente, dá para a gente dizer que se trata do maior ataque hacker da história do país, já registrado aqui no Brasil, né? A empresa que foi o grande alvo dos hackers nesse caso foi a CIM Software. Essa empresa é responsável por fazer a interligação, a conexão entre instituições financeiras do Brasil e o Sistema Brasileiro de Pagamentos, o SBP. Que engloba, inclusive, o Pix, né, que é o sistema de transferências e pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central em 2020 e amplamente utilizado pela população brasileira, né? Como a gente falou, a ação criminosa dos hackers, os relatos iniciais, as estimativas iniciais sobre esse crime indicam que pode ter havido a movimentação de algo em torno de 800 milhões de reais até 1 bilhão de reais. Hoje, a gente publicou, inclusive, no Metrópolis, a informação de que algumas estimativas já falam até em 3 bilhões de reais movimentados, uma cifra realmente estrondosa, né, espetacular. Pelo menos 6 instituições financeiras foram atingidas nessa fraude, nesse ataque hacker. 2 delas já se manifestaram oficialmente, a BNP, e o Banco Paulista confirmaram que foram alvo desse ataque hacker, mas disseram que nenhuma conta de cliente, nenhum cliente foi diretamente prejudicado, né? E é interessante, Natália, a gente comentar aqui que a dimensão desse ataque cibernético preocupou demais o mercado financeiro. Hoje nós conversamos com alguns especialistas em cibersegurança que chamaram atenção justamente para a magnitude do que aconteceu, né? Com essa cifra bilionária envolvida nesse roubo. Segundo eles, serve como um sinal de alerta, né? Houve um sinal de alerta bastante evidente de que o sistema financeiro, e principalmente o sistema bancário do Brasil, que são muito seguros, é um sistema internacionalmente reconhecido como seguro, mas que há brechas que tem que ser aprimoradas, né? A segurança tem que ser aprimorada. É como se você tivesse, por exemplo, uma casa ali com portas e janelas fechadas, grades, muros, enfim, com todo o aparato de segurança bem estabelecido, mas alguma janelinha, alguma portinha ali fica um pouco entreaberta ou então destrancada, e é exatamente a partir dessa brecha que os hackers acabam fazendo o ato criminoso, né? Fábio, era sobre isso mesmo que eu ia te perguntar, se a Polícia Federal já revelou pelo menos uma parte aí de como esse golpe foi feito, né? Na sua matéria de hoje, tem ali como foi o ataque, né? A modalidade conhecida como supply chain. Você pode explicar um pouquinho mais sobre o método, né, de ataque? Exato, a Polícia Federal já instaurou, já vai instaurar uma investigação e procurando o caminho do dinheiro, né? No caso, essa técnica utilizada pelos hackers, né, que é a principal suspeita até aqui de técnica a ser utilizada pelos criminosos, envolve justamente aproveitar algumas dessas brechas, se passando por clientes de fato, né, por clientes verdadeiros e acabando acessando essa conta, né? A gente até conversou com alguns analistas, com alguns especialistas em cibersegurança nessa manhã, e como para a gente fazer uma comparação aqui, explicar para quem está nos acompanhando, é como se você, quem está acompanhando o boletim,
tivesse, por exemplo, feito uma série de investimentos na segurança, né, da sua casa, por exemplo. Então você colocou o que eu falei anteriormente, né, grades nas janelas, colocou um sistema de alarme extremamente potente, etc. E deixa, por exemplo, contrata uma empresa, né, um fornecedor para cuidar, por exemplo, do jardim dessa casa, né? Então é uma empresa de jardinagem que vai ser responsável pelo jardim. Nesse caso, o responsável pela casa, o dono da casa, vai ter que entregar um controle remoto ali do portão automático, uma chave de uma porta lateral que dá acesso ao jardim, e é exatamente aí que mora o perigo. Por exemplo, se essa empresa de jardinagem, que no caso um fornecedor, né, nessa comparação com o mercado financeiro, com o sistema financeiro, se essa empresa não tiver ali os meios de segurança, um refinamento ali na segurança, os métodos avançados de segurança, se essa chave, se esse controle passar na mão não houver uma fiscalização ali sobre quem vai ter acesso àquele portão, pode ser que a casa seja invadida e aconteça um problema maior. Transpondo para a realidade do cibernética, digamos assim, é mais ou menos o que aconteceu ali. No caso, essa empresa, a fornecedora, né, de muitas instituições financeiras, ela tem também acesso ali à base de dados, a sistemas internos, né, das instituições financeiras. Se essa empresa também não faz backup muito bom, não troca senhas regularmente, não investe em segurança, não investe no treinamento dos seus funcionários para evitar o pior, digamos assim, né, para evitar maiores riscos, aí sim é um risco elevado de, eventualmente, um hacker conseguir acessar esses sistemas internos. Então, aparentemente, segundo a linha inicial de investigação da Polícia Federal, é isso que provavelmente aconteceu. Essas brechas de segurança acabaram sendo aproveitadas pelos criminosos e o estrago é grande. É importante a gente colocar, é claro que isso não significa que as pessoas não precisam ficar em pânico, desesperadas, como se amanhã ou depois o dinheiro que elas tiverem ali na sua conta no banco tenha um risco real de ser roubado, né? Não é isso, não se trata disso. Mas o que acontece é importante a gente fazer esse disclaimer, né? Os principais bancos brasileiros, principalmente os bancões, né, as maiores instituições financeiras do país, elas vêm investindo em segurança, vêm investindo no aperfeiçoamento dos seus sistemas internos. A maioria dos casos, o próprio Banco Central também, nós tivemos um investimento de tecnologia muito grande. O sistema financeiro e principalmente o sistema bancário do Brasil são considerados referências também no aspecto. Esses sistemas mais avançados, não só no Brasil como em outros países, estão suscetíveis à ação de criminosos, à ação de hackers, né? E é exatamente por conta dessas pequenas brechas, né? Então, a avaliação dos analistas com quem a gente conversou hoje de manhã vai exatamente nesse sentido. Não basta os grandes bancos, as empresas, as instituições financeiras, grandes, pequenas, médias, fazerem o seu dever de casa, né? Fazendo a sua lição de casa. É preciso também que eles exijam ali que os fornecedores, né, que as empresas que prestam serviço a essas instituições também invistam em segurança, também melhorem os seus sistemas de segurança, né, de cibersegurança, justamente para evitar esses ataques. Isso vale também para o Banco Central, né, que é a nossa autoridade monetária, que comanda o sistema financeiro, regula o sistema financeiro no Brasil, também já se manifestou, não foi atacado nessa invasão hacker, mas também o Banco Central precisa assumir também as suas responsabilidades e cooperar com essas empresas para diminuir essas brechas, né? Nunca essas brechas vão deixar de existir, sempre haverá uma outra brecha, mas é necessário diminuir esses espaços, essas portinhas abertas para evitar ataques dessa magnitude, né? Porque os hackers precisam de poucas brechas para causar um impacto financeiro gigantesco, como aparentemente aconteceu nesse caso. Ô Fábio, e na sua matéria de hoje, lembrar a quem está nos acompanhando, acessar o metrópolis.com para conseguir todos esses detalhes. Essa matéria do Fábio, que a manchete é R$1 bilhão, 3 bilhões de reais, porque ataque hacker pode ser o maior da história, né? E você abriu falando disso, né? Do quanto esse certamente já é, na verdade, o maior ataque do Brasil pelo tamanho do rombo, né? E do dinheiro
que foi conseguido através desse golpe. Mas, mais para o final da matéria do Fábio, também tem outros ataques hackers, mas também outros roubos que ficaram muito importantes e na história aí do Banco Central, como foi em Fortaleza, e o roubo milionário em uma agência do Itaú lá em São Paulo. Acho que também dá para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, Fábio, só relembrar alguns desses grandes casos. Sem dúvida, Natália. Exato. Pela magnitude do que aconteceu, né, do que foi revelado nessa semana, imediatamente as pessoas lembraram de alguns episódios marcantes, né? De fato, disparado em termos de ataques hackers, esse certamente é o mais impactante, é o maior roubo registrado no país em termos de ataque hacker, independentemente se forem 800 milhões, 400 milhões de reais ou 3 bilhões, está bem acima de outros casos que nós tivemos. Nós tivemos um ataque hacker recente em 2022 que afetou o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma instituição grande dessas que eu falei, né, que investe em segurança, que teoricamente está mais bem protegida do que instituições menores, mas também foi alvo de um ataque, e tivemos, né, como você falou, pelo menos um caso aí emblemático, né, que foi o roubo no Banco Central lá em Fortaleza, né, foi em 2005 que aconteceu, e isso foi amplamente noticiado, virou até filme, né, até hoje é considerado o maior roubo que nós tivemos. No caso não foi um roubo virtual, né? Foi físico, né? Dinheiro vivo, mas aconteceu e foi um episódio muito marcante. Mas pela magnitude dos valores envolvidos, do montante envolvido, foram mais de 167 milhões, mais de 160 milhões de reais na ocasião, também chamou muito a atenção, foi uma ação muito espetaculosa também, cinematográfica, enfim. Houve essa questão, os criminosos cavaram um túnel que saía de uma residência alugada por eles, enfim, foi algo bastante espetaculoso, né? Bastante espetacular na época. Tivemos também numa agência aqui em São Paulo, né, do Itaú, uma agência na Avenida Paulista, em 2011, também um episódio que foi bastante marcante, onde um grupo criminoso invadiu mais de 160 caixas eletrônicos do banco e levou uma quantia bastante significativa em dinheiro vivo também, e esse desfalque, esse roubo foi descoberto apenas uma semana depois. Então são casos emblemáticos que vieram voltar à memória a partir desse roubo, desse caso bastante impactante que nós tivemos e que, como eu disse, abalou o mercado financeiro, o sistema financeiro, e levantou uma série de dúvidas, né? E acendeu um sinal de alerta, na verdade, né? Posso dizer, é um sinal de alerta sobre os mecanismos de segurança que devem ser aprimorados, tanto pelas instituições financeiras quanto pelos fornecedores que prestam serviços a elas. É isso. Fábio Matos, nosso repórter da redação de São Paulo do Metrópolis.com, trazendo detalhes dessa história que ele trouxe em primeiro lugar aqui, sobre o maior ataque hacker daqui do Brasil, né? Que pode ter roubado 3 bilhões de reais, mas a Polícia Federal já está fazendo essa investigação para a gente saber todos os detalhes mesmo, tudo que foi roubado e como foi exatamente esse método. Ela já tem esse detalhamento, mas vai ter ainda mais informações, né, Fábio? Muito obrigada. Obrigado, Natália. A gente sai acompanhando, o Metrópolis também publicando aí as atualizações sobre o caso. Um grande abraço a todos. Obrigado. Valeu.